Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Histórias indígenas. Rompendo a representação. Sandi Adset, Koiri Séries. Série Koiri, 1981. Autoria desconhecida, sem título. Circa, 1915. Arnold Manak Wilson. Sem título. Circa 1968. Manriatekori Itanugago. Atua. Deus. 2022. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Nubank, Lefosse, Ministério da Cultura, Governo Federal. Chegamos à sala Rompendo a Representação, curada por Nigel Borel, dedicada ao povo maori. A segunda sala da exposição que ocupa o segundo subsolo do museu, de acordo com o trajeto indicado pela equipe curatorial. Esse é um grupo que vive na Nova Zelândia, também conhecida como Aotearoa Nova Zelândia. Nome em língua maori que vem sendo proposto desde 2018 como o novo nome oficial do país. Os maori veem seu relacionamento com a terra, a arte e uns com os outros como algo inseparável. A arte maori é um sistema de conhecimento, uma forma de relembrar e registrar eventos e entendimentos sobre o mundo ao nosso redor. Neste sentido, a essência de qualquer expressão de arte maori é a compreensão das conexões genealógicas e cosmológicas que localizam o ser em uma visão de mundo maior, que transcende os reinos físico e metafísico. Os artistas apresentados neste núcleo, sejam eles referências ou vozes mais recentes, estão conectados por esse senso de arte maori, que perdurou apesar da ruptura causada pelo domínio colonial. Enquanto se referem coletiva e estrategicamente ao impacto da colonização, também recuperam as práticas artísticas para fortalecer sua visão de mundo. Aotearoa Nova Zelândia testemunhou nas décadas de 1950 e 1960 o surgimento da primeira geração de artistas maori a se engajar formalmente com os estilos e as convenções da tradição das artes plásticas ocidentais. Atualmente, dá-se cada vez mais ênfase à importância do intercâmbio cultural em um mundo artístico globalizado. Contudo, pouca atenção foi dada aos temas subjacentes e ao conteúdo dos próprios trabalhos. Nesta exposição, os artistas reivindicam e restabelecem formas de representação que fortalecem o mundo maori. Oferecem, assim, uma nova oportunidade de pensar sobre as formas complexas de representação que moldaram a presença indígena no mundo das artes, as relações da chamada indigeneidade e autenticidade com o modernismo maori. E o contexto em que divisões do tipo tradicional ou contemporâneo, antigo ou novo, dão lugar à continuidade da forma artística e sua importância na cultura e na erudição maori. Desta sala, destacamos 4 trabalhos. O primeiro é intitulado Koiri Séries, ou em português, Série Koiri. É um trabalho em tinta acrílica sobre tela, de 99 cm de altura por 99 de largura, produzido pelo artista Sandi Adset, em 1981. A obra está localizada na parede à direita da porta de entrada deste núcleo. Sandi Adset defendeu o renascimento da tradicional pintura maori, trazendo-a para o terreno da arte contemporânea. Suas pinturas do final dos anos 1960 e início dos anos 1970 trouxeram uma nova vitalidade à prática da pintura tradicional na Nova Zelândia, incorporando cores vibrantes, linhas e técnicas de design. Adset foi originalmente treinado por Gordon Tovey e Pini Tayapa, no programa de assessoramento especializado em artes de meados da década de 1960. O artista estava interessado em se afastar da pintura de paisagens e naturezas mortas em busca de uma prática diferente, com a qual pudesse se conectar. A série Koiri incorpora uma forma circular com intrincados desenhos que parecem girar e se mover em seu centro. Sobre um fundo verde escuro está um círculo, formado por uma delicada linha na cor vermelha. Dentro dele há outro círculo. No interior desse círculo está uma composição de figuras abstratas, dominada por padrões espiralados, linhas e curvas ondulantes. A cor predominante é verde, em diferentes tons,
com detalhes em preto, vermelho e marrom. Os tons mais vibrantes se concentram na parte superior da pintura. A maioria das figuras se parece com uma linha grossa que faz uma curva nas pontas, enrolando-se em si mesma como um caracol. As figuras são dispostas uma bem próxima das outras, como se continuassem mutuamente, preenchendo todo o espaço no interior do círculo. Esse aspecto circular cria uma sensação de fluidez, equilíbrio e movimento ao conjunto. Uma das figuras escapa ao espaço delimitado pelo círculo, projetando-se para fora dele. Ao redor da tela, há uma delicada moldura em madeira escura. Hoje, o legado de Adset, como um colorista experiente e praticante da tradicional pintura maori, é amplamente celebrado. A série Koiri demonstra seu domínio da cor e da dinâmica do espaço positivo e negativo, que constituem os fundamentos da pintura de seu povo em contextos tradicionais e contemporâneos. O segundo trabalho aqui destacado é uma pintura policromada sobre madeira. Ela está localizada na parede à direita da porta de entrada deste núcleo e encontra-se ao lado da obra descrita anteriormente. A pintura não possui título e sua autoria é desconhecida. Trata-se de um exemplo da tradicional pintura maori, encontrada nas vigas pintadas das casas comunitárias e emprega o espaço positivo e negativo para criar padrões e desenhos que retratam formas abstratas encontradas na natureza. A folha de samambaia, o bulbo novo da samambaia e o bulbo novo inverso são os principais elementos do design da pintura maori, simbolizando temas sobre vida nova e crescimento. No caso desta obra, uma pintura em viga advinda de uma casa comunitária reformada, estima-se que foi produzida por volta de 1915. Este trabalho incorpora novos meios e cores de tinta que foram introduzidos como parte da colonização europeia. Antes do contato com os europeus, essa tradição de pintura incorporava uma variedade de cores provenientes de pigmentos naturais e empregava uma gama diversificada de padrões e desenhos. As consequências dessa ortodoxia colonial no desenvolvimento da pintura tradicional maori permaneceram praticamente inalteradas até o final da década de 1960, quando novas interpretações começaram a ser incorporadas nas pinturas contemporâneas. Este trabalho tem 96,5 centímetros de comprimento, 30 de largura e 19 de altura. Ele é retangular e convexo, com toda a extensão curvada para fora. O topo é uma forma de arco. A parte inferior segue o formato convexo. É pintado com tinta policromada vermelha, azul escuro e branca. Em algumas partes, especialmente nas extremidades, há ranhuras na pintura, o que torna visível a cor original da madeira e a passagem do tempo. A pintura é feita com linhas espessas, curvas e ondulantes na cor branca sobre um fundo ora azul escuro, ora vermelho. As linhas desenham padrões próprios da tradição maori. Na parte central da pintura, que ocupa quase toda a extensão da viga, as linhas brancas são maiores e mais grossas. Elas desenham uma composição ovalada sobre o fundo azul. No centro dessa composição estão duas linhas simétricas, ambas no formato da letra S, com as pontas enrolando-se sobre si mesmas como numa espiral. Na parte superior da viga, a pintura segue uma simetria. As linhas brancas desenham uma sequência de triângulos com as pontas em espiral sobre um fundo azul e vermelho. A terceira obra em destaque neste conteúdo é uma escultura entalhada em madeira de kauri, de autoria do artista Arnold Manaak Wilson. Ela está localizada no interior de uma vitrine de vidro, na parede do lado direito da porta de entrada desta sala. A escultura é datada de 1968 e não possui título. Suas dimensões são 210,5 centímetros de altura por 20 de largura e 14 de profundidade. Em Aotearoa, na Nova Zelândia, as décadas de 1950 e 1960 testemunharam o surgimento da primeira geração de artistas maori a se envolver formalmente com os estilos e as convenções das artes plásticas ocidentais. Esse grupo de jovens combinou uma compreensão do conhecimento e da narrativa cultural maori com o aprendizado e a prática da escola de arte. Eles foram particularmente influenciados pelos movimentos artísticos do modernismo e do expressionismo abstrato, mas criaram
obras exclusivas que falavam de uma experiência e visão de mundo maori. Essa geração é chamada de modernistas maoris pela história da arte, e Arnold Manaaki Wilson é um dos pioneiros desse grupo. Suas obras esculturais são ousadas e celebram a simplicidade da forma. Esta obra, sem título, é um forte exemplo. A escultura é longilínea e toda feita na madeira marrom caramelo. Apesar de abstrata, remete a um ser humano. A cabeça é um formato quadrado. No rosto, há 2 olhos redondos. O pescoço é muito longo e fino. Nesta porção, a madeira é rústica, com as ranhuras aparentes. O busto, por sua vez, tem uma textura mais lisa, como se tivesse sido lixado e polido, e possui 4 linhas horizontais esculpidas na madeira. Ele é um pouco mais saliente do que o restante do corpo. O quadril volta a ser mais fino do que o busto e a madeira mais rústica. Por fim, 2 pernas compridas e grossas estão apoiadas sobre uma folha de metal em formato quadrado. Essa escultura apresenta uma forma figurativa, moldada a partir de uma única peça de madeira erguida. A forma figurativa pode ser lida como a forma ancestral, trazendo a escultura tradicional maori como uma continuidade das práticas artísticas de seus antepassados. A última obra desta faixa é um trabalho colaborativo de realidade aumentada de 2022 com dimensões variadas. Chama-se Atua, ou em português, Deus. É de autoria de Manhiatekori e Tanugago, membros do coletivo de artes indígenas queer Fafsuag, que se dedica à visibilidade e à defesa das comunidades LGBTQIA+, Maori do Pacífico em Aotearoa, Nova Zelândia. Uma escultura física semelhante a um totem está no centro desta sala. Seu fundo é preto e sobre ele há diversos desenhos brancos, que são inspirados no Cruzeiro do Sul e nas estrelas de Matariki, 2 constelações que desempenham um papel importante na navegação do Pacífico, bem como nos períodos sazonais de mudança e colheita. Essa escultura significa, para a cultura contemporânea maori, demarcação de terra. Para seus criadores, a escultura representa um portal digital de entrada para o vazio temporal e espacial que antecede o início de toda a criação. Você deve colocar nos ouvidos um conjunto de fones sem fio que estão conectados por Bluetooth a um aplicativo num tablet. Os aparelhos estão com o orientador de público da sala. Apontando o tablet para a escultura, os símbolos impressos nela são rastreados, e o vazio temporal e espacial que antecede o início de toda a criação se manifestará em forma física, como um ser cósmico de cor roxa. Então, tem-se acesso a uma pequena história sobre suas origens, sua conexão com o mundo e sua conexão com as estrelas. O trabalho Atua reimagina a cosmologia do Pacífico por meio de uma lente indígena queer, evocando a história maori da criação. Essa narrativa ancestral evoca o início, um estado de escuridão, o grande nada, o vazio. Aqui, o nada não é absoluto, mas oscila entre um estado de ser latente. É dentro desse estado indeterminado, com seu potencial de transformação e transcendência, que esta obra de arte se fortalece. Atua, que significa ser supremo, não é homem nem mulher, e não é deste mundo ou esfera. Como a própria tecnologia de realidade aumentada, que existe em um espaço intangível e indeterminado que só pode ser acessado por meios digitais, esses artistas estão abrindo espaço para tornar visíveis as identidades de gênero diversas. Eles estão oferecendo novas maneiras de apresentar ideias antigas e conexões ancestrais de maneiras tangíveis. Ministério da Cultura, Nubank e Lefossi apresentam MASP Acessibilidade. Curadoria: Abraham Cruz Viegas, Cidade do México. Alessandra Casenillo Nauegabo, Jocelyn Pirainen, Michele Lavalle e o Assontio Cross, Ottawa, Canadá. Bruce Johnson McLean, Canberra, Austrália. Edson Caiapó, Cássia Borges Carajá e Renata Tupinambá, Brasil. Irene Snarbi,
Tromsø, Noruega, Code. Nigel Borel, Auckland, Nova Zelândia. Sandra Gamarra, Lima, Peru. Coordenação curatorial, Adriano Pedrosa, Guilherme Gilfrida. Acessibilidade, Carlos Henry, Daniela Rodrigues, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, João Nin. Tradução e interpretação em Libras, Grace Santos. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Todos os esforços foram feitos para identificar os detentores dos direitos autorais das imagens aqui reproduzidas. Eventuais falhas ou omissões serão corrigidas em futuras republicações do vídeo.